hein? TV Câmara Campinas. Olá, são 3h06. Nós estamos ao vivo aqui no plenarinho da Câmara Campinas. Neste momento se dá início à 4ª reunião ordinária da Comissão para Assuntos da Região Metropolitana de Campinas. Com a palavra, o presidente da reunião, o vereador Campos Filho. Muito boa tarde a todos. Nós estamos ao vivo pela TV Legislativa. Isso é muito bom. É muito bom porque a gente está fazendo uma prestação de serviços e, ao mesmo tempo, fazendo um estudo da região metropolitana. Não digo estudo, mas um apanhado para que a gente possa depois, através disso, ter aí subsídios para que a gente possa apresentar um relatório da importância dessa região, que é a terceira maior região do país, o terceiro PIB, quer dizer, é muito sério. E nós temos aqui ao nosso lado o vereador Nelson Oz. O Nelson, ele faz parte da nova geração de vereadores, que é essa juventude que a gente vai ter que deixar tocar a bola para frente. Ele está com todo esse apetite aí, participando das comissões, né? Também preside comissões. E, Nelson, queria dizer que é uma honra muito grande ter você aqui com a sua juventude, com a sua vontade, viu? Com a sua sabedoria, participando aqui da nossa comissão. Primeiramente, boa tarde a todos. Obrigado, presidente, pelas palavras. É uma satisfação compor essa comissão, ser membro titular da comissão da região metropolitana de Campinas. Quero agradecer também a senhora Nádia Rabeck. Claro. Mais Nossa, difícil que o meu sobrenome. Ostri. Não tem uma sessão, né, vereador, que o meu nome é mencionado de forma errada. Enfim, agradeço a presença de todos e também de todos que nos assistem pela TV Câmara. Lembrando que o tema é de extrema importância. A competitividade, eu estava verificando junto a algumas estatísticas, né, apresentações também que já foram realizadas no município, e eles colocam dentro de um conceito que é a capacidade de cumprir uma missão e atingir também as expectativas. E os municípios, eles vivem literalmente essa competição. E Campinas, se eu não me engano, é a segunda mais competitiva do país, perdendo apenas para São Paulo. Acho que com certeza você vai poder transmitir isso para todos que nos assistem. Então, meus cumprimentos, né, e mais uma vez, presidente, é um prazer participar da comissão da região metropolitana de Campinas. Pois é, e como eu disse, nós fizemos uma vez, participamos de um simpósio aqui, Nádia, daqui a pouco a gente vai convidá-la para estar aqui na mesa, sobre o Aeroporto Internacional de Viracopos, com esse boom que estava acontecendo, se nós teríamos mão de obra capacitada na época para atuar, né, no sistema aeroportuário. E qual não foi a nossa surpresa, que os diretores das faculdades, reitores, por exemplo, não, nós já temos inclusive cursos lá que formam pessoas para trabalhar no Aeroporto Internacional de Viracopos. Esse é um dos pontos. Mas eu quero dizer que nós estamos fazendo esse trabalho ao vivo pela televisão, e a televisão ela tem uma audiência, a gente chama, bastante rotativa, né? Tem pessoas que estão chegando agora, tem uns que estão saindo, e eu queria passar aqui uma informação que é muito importante para que as pessoas conheçam pelo menos um pouquinho, depois você vai falar da história da ANCHAM, que é a Câmara Americana de Comércio Brasil-Estados Unidos, e que você é a gerente regional aqui na cidade de Campinas. Ela foi fundada no ano de 1919 por 9 empresas e instituições: Brasaço, MEP, Citibank, Esso, General Electric, Goodyear, Indústrias Matarazzo, Lion, Singer e Universidade Presbiteriana Mackenzie, e funcionou inicialmente só na capital, só em São Paulo. A ANCHAM Brasil se tornou a maior câmara americana entre as 104 existentes em diversos países, a maior fora dos Estados Unidos, com cerca de 5.000 associados e presente em 14 cidades. Durante toda a história, sempre contribuíram em áreas decisivas para influenciar políticas públicas,
promover as melhores práticas empresariais e o melhor ambiente de negócios, incentivando o comércio, investimentos, incorporação dos princípios de sustentabilidade à gestão corporativa. E essa diversidade de atividades atrai cerca de 150 mil executivos para cerca de 2.000 atividades anualmente, tornando a Anshan um polo de troca de informações e aprimoramento nas melhores práticas empresariais nas diversas regiões em que atua. Falei certo aqui? Falei. Então, nós vamos convidar então a Nádia Rabeck para que venha aqui fazer essa exposição. Eu digo sempre, a nossa iniciativa, Nádia, em ter essa comissão, ela acontece num período extraordinário em nosso país, quando nós vivemos aí uma situação de mais de 14 milhões de desempregados, não é? E o potencial aqui da nossa região, a região metropolitana, os telespectadores, todos nós esperamos de sua parte uma boa notícia. Quer dizer, uma boa notícia, e hoje todo mundo está ávido, né? Esperando por boas notícias de empregos, empresários que vêm. Nós estamos aqui com o aeroporto dos Amarais já também preparando os pousos de helicópteros, porque os empresários requerem muita rapidez, eles vêm, faz o que tem que fazer, já tem que voltar rapidamente, né? Então, tudo isso. Então, eu queria dizer, primeiro, te agradecer a você e a sua equipe aí, por estar aqui presente. A gente sabe que a agenda é complicada no dia a dia, mas agradecemos, e você fica aí à disposição para fazer a sua explanação sobre esse nosso potencial, seria, da nossa região metropolitana de Campinas. Perfeito. Então, primeiro, muito obrigada, vereador Nelson, também vereador presidente da Comissão Campos Filho. É uma grande honra estar aqui, e também pela transmissão ao vivo. A Anshan já foi muito bem apresentada, mas a Anshan Campinas, em especial, é uma das unidades regionais, depois da matriz em São Paulo, a maior unidade, que atende hoje a todas as cidades da região metropolitana. Então, as empresas as quais fazem parte da Anshan e são nossas associadas estão sediadas aí em toda a região metropolitana. A grande parte das empresas está na cidade de Campinas, mas nós temos aí representadas em todas as cidades. Hoje a nossa atuação ela é em 14 unidades regionais em todo o Brasil. Então eu trago esse mapa para que vocês vejam a capilaridade da Anshan no estado de São Paulo, além da matriz na própria capital. Nós temos Campinas e Ribeirão Preto, e Campinas então como a maior unidade da Anshan depois da matriz, com 600 empresas associadas. Então, nós temos aí uma representação significativa. No Brasil, são aproximadamente 5.000 empresas que fazem parte da nossa organização, 600, então, como eu disse, aproximadamente 650 aqui na região. Muito bem, de forma muito rápida, e o porquê nós estamos aqui, né? Apesar do nosso nome Câmara Americana, hoje a Anshan é uma entidade bastante brasileira, e a grande maioria das empresas que fazem parte da nossa associação são empresas nacionais. Mas o nosso grande intuito é trabalhar pela competitividade do setor privado no nosso país, fomentando o relacionamento empresarial, o conteúdo para que os executivos tenham bastante informação para embasar a sua tomada de decisão no dia a dia. Então a gente faz diversas pesquisas, levantamentos, nós recebemos diversos especialistas de mercado para trazer o que é tendência, como os executivos podem aprimorar a sua gestão. Trabalhamos muito com a promoção do comércio e da geração de negócios, tanto no Brasil, mas também fomentando missões empresariais, principalmente para os Estados Unidos, e também recebendo delegações aqui na região. Nós recebemos agora no mês passado a delegação de Ohio, recebemos no ano passado também a delegação da Georgia. São delegações americanas que buscam a Anshan para apresentar a elas o potencial da região, né? Tanto para atração de investimentos quanto para possíveis parcerias. E nós trabalhamos, para isso, nós desenvolvemos inclusive um guia, o How to Do Business em Campinas. Ele foi um guia feito em parceria com a prefeitura já há 2 anos atrás.
lá na prefeitura do Jonas Donizete. E ele é um guia bilíngue, então ele é bárbaro para a gente entregar para os empresários que visitam a nossa região, ou também para os empresários que vão fazer uma viagem e querem promover a nossa cidade, né? Essa série de guias, o How To, é uma série de guias que a Anshan disponibiliza, não só sobre Campinas, como eu citei, mas muitos pontos do Brasil, para que nós sejamos uma vertente de atração de investimentos. Quando a gente fala em advocacy, o nosso papel e muito do que nós estamos fazendo aqui hoje é promover a aproximação público-privada. A Anshan, representando 5.000 empresas, é um canal importante de entender os desafios, as necessidades ou as contribuições que as empresas têm para que elas possam ser endereçadas através da Anshan de forma organizada aos órgãos públicos pertinentes. Então, também, no mês passado, nós recebemos na nossa matriz o presidente Michel Temer, tivemos a oportunidade de endereçar pautas de interesse nacional e, regionalmente falando, e um pouco da pesquisa que nós vamos olhar, já foi apresentada ao prefeito Jonas Donizete, logo no mês de março, fevereiro, né? Logo no comecinho do ano, com a percepção dos executivos em relação tanto à cidade como à região. Então, é um pouco esse o objetivo de hoje. E aí, Campos Filho e Nelson, tomei a liberdade de trazer primeiro um rápido panorama econômico dos primeiros 3 meses de 2007. Então, nós temos um hábito bastante comum em cada uma das nossas atividades relacionadas a finanças e economia, fazer uma espécie de termômetro, onde a gente busca entender dos associados presentes como eles têm performado em relação aos seus resultados financeiros. Essa é uma pesquisa que ela foi respondida por aproximadamente 250 executivos, também de empresas da região. Então, vamos olhar um pouco o que eles têm sentido desse ano. Então, nossa primeira pergunta era como havia sido o resultado da empresa nesse primeiro trimestre em relação ao mesmo período de 2016. E aí, praticamente 50%, né? 47,7% dos respondentes alegaram, então, ter conquistado resultados superiores ao mesmo período de 2016, o que já é um sinal positivo. 22% um resultado igual e 30% com resultado inferior. Mas quando fazíamos pesquisas semelhantes no ano passado, no primeiro trimestre de 2016, em relação aos resultados de 2015, nós tínhamos aí resultados muito piores, né? Onde a grande maioria das empresas, elas estavam performando igual ou com resultado inferior a 2015. Então, isso já mostra uma recuperação em relação ao ano passado, com a grande maioria estando dentro ou de forma superior ao resultado de 2016. Muito bem, daí nós fizemos uma segunda pergunta em relação ao orçamento delas, né? Muitas empresas foram generosas, não, foram cuidadosas com seus orçamentos, outras realmente buscaram desenhar planos mais audaciosos de crescimento, mas em geral a pesquisa nos mostrou que 52% delas estão performando exatamente dentro do orçamento, dentro do plano desenhado, 16% delas tiveram um resultado superior, versus um número muito maior de empresas que teve resultado superior a 2016. Então, claramente, as empresas foram otimistas e consideraram um crescimento econômico para 2017 e resultado inferior ao esperado, 31,19%. O que a gente entende também, ouvindo os executivos, é que apesar de 2016 ter sido um ano muito difícil, as empresas aproveitaram para organizar a casa, né? Se tornar mais produtivas, fazer uma revisão de processos, uma revisão de estrutura, para que elas pudessem ter força para caminhar nos anos seguintes. E aí, em relação à perspectiva de fechamento do ano para as empresas da região metropolitana de Campinas, elas imaginam que no final de 2017 elas terão um fechamento superior a 2016 em 69% dos casos. Então, isso nos traz aí uma visão bastante otimista. Mesmo que algumas delas ainda estejam performando abaixo, elas imaginam que ao passar do ano, ao passar dos trimestres, elas vão ter melhoria a ponto de que apenas 5%
terão um resultado inferior a 2016. Então, esperamos que essa previsão se cumpra, foi um termômetro inicial. Agora, daqui a alguns meses, no fechamento do semestre, nós repetiremos a pesquisa, terei prazer em mandar para vocês também, para que a gente acompanhe a sensibilidade das empresas, tá? Muito bem, então, dito isso, a gente vai olhar um pouco para a visão dessas empresas em relação à região metropolitana de Campinas. Eu, particularmente, viajo pela Anshan, né, as diversas regiões onde a Anshan tem atuação, e a gente ouve muito dos empresários nas diversas localidades o quanto Campinas é uma região bastante privilegiada e vista com bons olhos, né, tanto pelos investidores internacionais, quando buscam a nossa região para trazer essas delegações, mas também muitos empresários das outras regiões, tá? Bom, essa pesquisa, como eu comentei, ela foi apresentada ao prefeito Jonas Donizete para que ele tivesse subsídio também para o início de mais um mandato. Ela foi respondida por aproximadamente 170 executivos e eu vou mostrar a amostra, né, o perfil das empresas que a responderam. Muito bem, então, primeiro o cargo, a gente perguntou o cargo da pessoa, 50% dos respondentes eram níveis de diretoria, 20% presidência e 28% gerência, então vejam que, em geral, todas as pessoas que responderam são pessoas que ocupam hoje uma posição de liderança, uma posição estratégica dentro da organização. Em relação ao porte da empresa, a grande maioria são empresas de grande porte, com faturamento anual acima de 200 milhões, representando aqui 46% da nossa amostra. Nós temos 42% com faturamento de 20 a 100 milhões e 11% de pequenas empresas. Nossa intenção ao fazer essa pesquisa bastante focada em médias e grandes empresas foi que a gente tivesse uma representação da mão de obra mais significativa, né? Essas grandes empresas, elas empregam normalmente mais de 1.000 colaboradores, até 20 mil colaboradores, então é importante que a gente consiga ter uma dimensão significativa. São, em geral, empresas industriais, 64% são indústrias, seguido de 13% de empresas de serviço. A nossa região, a gente sabe, é um polo, né, de indústrias bastante relevante. Nós temos o privilégio de receber tantas corporações multinacionais na nossa região, então por isso essa presença industrial tão forte. Muito bem, indo um pouco para os resultados, a primeira pergunta ela já é bastante satisfatória para nós. Então, nós gostaríamos de entender, pensando no cenário atual e comparando com a região metropolitana de Campinas com outras regiões metropolitanas, o que os executivos diriam. E aí, 63% dos executivos respondentes enxergam que é uma região muito competitiva em relação às demais. Então, com um olhar bastante satisfatório em relação à nossa região. E nós tivemos 35% que entendem que ela é pouco competitiva, mas assim, nada competitiva realmente não aparece nessa amostra. A gente tem uma parcela muito grande enxergando a nossa região com grande potencial, o que é muito bom, porque são empresas que já estão sediadas aqui, ou empresas que já estão aqui há muitos anos, ou empresas que nasceram aqui, né? Então, eles de fato retratam uma amostra significativa do PIB da nossa região. Na nossa segunda pergunta, então, como você avalia as perspectivas de crescimento da região metropolitana de Campinas em relação às demais? E aqui, de forma ainda mais positiva, 76% desses executivos acreditam que o nosso crescimento será maior que outras regiões. Eu que estou na Anshan já há muitos anos, né, há 10 anos, tive a oportunidade de ver outras pesquisas e ver a diferença da realidade de hoje. Nós vamos ver os principais pontos que aparecem, mas sem dúvida a nossa região tem evoluído brilhantemente. Bom, e aqui nós quisemos entender então, poxa, vocês estão tão satisfeitos, mas quais são as principais vantagens competitivas da região metropolitana de Campinas em relação às demais? E aí o que aparece, aqui a pessoa poderia escolher mais de uma alternativa, mas da amostra toda, 92 pessoas colocaram seu voto nas facilidades logísticas, sem dúvida o aeroporto e as rodovias que nós temos aqui na região são uma facilidade muito grande
para as indústrias, né? Nós temos um aeroporto não só de passageiros, como de carga muito significativo. Então, para as indústrias da região, tanto para o processo de importação, de exportação, ou mesmo de despacho dos seus produtos pelo nosso país, o aeroporto permite essa facilidade. Os aspectos relacionados à infraestrutura em geral, né, não só logística, recebe 87% de votos como uma vantagem competitiva de Campinas e região. E depois, um terceiro ponto, que a instalação de grandes empresas é uma das nossas grandes vantagens competitivas. E por quê? Né? Sem dúvida, a presença dessas grandes empresas faz com que a gente tenha um número elevado de empregos, faz com que a gente tenha uma atração significativa de investimentos, torna-se uma região potencial para que as pessoas venham a fazer negócios. São empresas que, por serem de grande porte, se preocupam muito com a comunidade, também com o entorno da região onde elas estão localizadas. Depois nós temos outros pontos que apareceram de forma destacada. A mão de obra qualificada recebeu 75 votos e depois os números são um pouco relevantes. Mas então, registramos aqui nessa parte que a nossa facilidade logística é o grande ponto competitivo, seguido dos aspectos de infraestrutura e a instalação de grandes empresas. Depois, nós perguntamos, então, sobre as desvantagens, né? Apesar de todos verem, a grande maioria ver a região como muito competitiva, o que nós temos hoje ainda em desvantagem em relação a outras regiões? E aí aparece muito fortemente a falta de incentivos fiscais. Foram 92 votos, registrando, então, 71% dos respondentes apontaram falta de incentivos como uma das principais desvantagens. Seguido, então, apesar da gente ter o lado forte da logística, eles colocam que a falta da rede integrada dos transportes ainda é um ponto de desvantagem, né? Então, nós temos um bom aeroporto, nós temos uma boas rodovias, mas ainda aparece um pouco a questão das ferrovias ligando ao Porto de Santos, entre outras questões de integração dos modais de transporte. Apesar da mão de obra aparecer principalmente como um ponto positivo, aqui algumas pessoas também a colocam ainda como um ponto de desvantagem. Seguido aqui também outros fatores menos relevantes. Então, eu destacaria mesmo a falta da rede integrada do transporte e incentivos fiscais. Como veio muito forte, então a gente quis entender. Primeiro, nós perguntamos se, ok, né, é ruim para você, é uma desvantagem. Mas em relação às demais regiões metropolitanas, também é uma desvantagem, né? Você vê como você vê como uma vantagem competitiva. Ainda assim, realmente 66% enxergam que não, o fator fiscal não é um fator competitivo para a região metropolitana. E 27% não sabiam responder, talvez por também não entender necessariamente a realidade dessa diferença. Sabemos que a grande maioria tem o caráter estadual e federal, mas é o ponto que aparece como desvantajoso. E aí, o que exatamente é desvantajoso, né, na parte fiscal? Então, em sua opinião, quais os principais problemas que as empresas enfrentam no cumprimento das obrigações legais, municipais e estaduais aqui na região metropolitana de Campinas? E o que aparece muito forte está muito ligado à parte de burocracia. Então, as pessoas acreditam que o número excessivo de normas é um problema para o cumprimento das obrigações legais. A complexidade das normas é também um ponto de desvantagem e de problema, e a alta frequência da mudança dessas obrigações. Então, essa é uma sensação que aparece de forma bastante concentrada em tudo que diz respeito à burocracia do cumprimento das normas. Tudo bem? Depois a gente tem a penalidade excessiva do não cumprimento, que recebe 26 votos. Os prazos inadequados, mas acho que os fatores mais relevantes estão ali em cima. Muito bem, e aí nós pedimos, então, considerando tudo que esses profissionais, esses executivos vivem de desafios, que eles
citassem 3 projetos, essa era uma pergunta aberta, que deveriam ser prioridade do poder público para a região metropolitana, para que nós pudéssemos, então, melhorar ainda mais o ambiente de negócios. Porque a nossa pesquisa ela já tem um retorno muito positivo, mas o que mais nós poderíamos fazer? E transporte e logística foi citado mais de 80 vezes em projetos diferentes. Aí nós tentamos agrupar um pouco das principais sugestões. Uma das sugestões que aparece aí em 22 dos respondentes é a melhoria do transporte integrado entre os municípios, então, entre as cidades que compõem a nossa região. 16 apontam questões dentro de infraestrutura logística, a ampliação das ferrovias, né? Então da malha ferroviária aparece para 15 pessoas, e aqui uma sugestão de transporte público 24 horas com 6 votos. Então, na visão da Anshan, por todas as pesquisas que a gente realiza, nós temos uma infraestrutura logística bastante boa, comparada com as demais regiões do nosso país. As principais rodovias passam na nossa região e a gente tem um aeroporto muito forte, mas para que a região possa continuar crescendo e atraindo empresas, esse é um caminho significativo no qual nós devemos focar os nossos esforços e investimentos. A educação aparece também bastante citada. A educação, e eu fiquei muito feliz, Campos Filho, quando você colocou na época em que Viracopos começaria, né, a ter a sua ampliação. Que curioso como as faculdades já se anteciparam na preparação desses profissionais. Isso foi fundamental, porque se nós não tivéssemos essa preparação prévia, nós poderíamos ter uma dificuldade de atender ao crescimento da demanda que nós tivemos e a ampliação de Viracopos. Então, esse tipo de estudo, né, de demandas futuras e a comunicação disso com as universidades e com todas as instituições de ensino é fundamental. Eu vou falar um pouco sobre o trabalho que a Anshan vem fazendo dentro de educação. Então, vejam, em educação, a formação de mão de obra qualificada é citada, um ensino básico de excelência, incentivo a escolas de nível técnico. As pesquisas mostram que o ensino técnico ele acabou ficando pouco atrativo quando nós tivemos uma universalização do ensino superior e a faculdade passou a ser muito mais acessível para as pessoas, mas nós temos que resgatar a importância do profissional técnico, né? Hoje as indústrias precisam desse profissional para continuar crescendo e tendo espaço e podendo executar suas funções. Então, isso aparece, e uma maior conexão entre a universidade e a empresa. Muito bem, eu vou fazer um adendo agora para falar um pouco do trabalho que a Anshan está fazendo em relação à mão de obra da região, que também é interessante para vocês saberem. Então, aqui incentivos fiscais aparece, mas vamos falar um pouco de educação. Nós realizamos, ela é uma pesquisa bastante grande, mas eu trouxe só três informações. Há muitos anos, a questão da qualificação da mão de obra aparece como um ponto de preocupação dos executivos, principalmente antes da nossa recessão econômica, quando a economia ela vinha dando bons passos e as empresas precisavam ter uma ampliação da sua contratação, elas tinham bastante dificuldade em conseguir mão de obra qualificada, tanto no nível técnico, como nós falamos, mas também no seu nível gerencial e de liderança. Essa era uma preocupação latente das indústrias da região, e a Anshan há muitos anos trabalha com essa pauta. O que nós entendemos é que existe sim uma oferta grande de instituições de ensino. Nós somos privilegiados pelas universidades que nós temos, tanto em Campinas como em toda a região, mas as empresas sentiam que muito da mão de obra que estava sendo formada, ela tinha uma formação um pouco desconectada com a atual necessidade das empresas. Por incrível que pareça, né? Parece tão básico a universidade dialogar com a empresa, mas esse ainda é um ponto falho, a comunicação das instituições de ensino com o setor privado. Então, a Anshan se colocou como um canal para fomentar essa comunicação, levando para as instituições de ensino quais eram os principais pontos que os executivos sentiam falta e preocupação na formação, assim como ouvindo também da universidade aquilo que ela estava disposta a apoiar as empresas e como ela poderia também ser uma solução para o setor privado.
Uma das coisas que a gente percebe é que hoje, na opinião das empresas, as instituições de ensino, elas têm um papel de formação não só da parte técnica, né, das competências técnicas, mas sim competências comportamentais, competências humanas dos profissionais. Nós fizemos uma pergunta essa pesquisa foi aplicada para diretores de recursos humanos e presidentes também de grandes empresas, e aí nós perguntamos, considerando que as universidades também devem se preocupar com uma formação integral do ser humano, quais eram as competências que eles julgam mais importantes para o profissional do futuro. E quanto mais próximo de mais relevante é a questão. E o primeiro ponto que aparece, que as empresas esperam das instituições de ensino, é apresentar que eles trabalhem o comportamento ético, então honestidade, valorização da diversidade, comprometimento ambiental, pontos que hoje são pouco trabalhados na universidade, mas que com o desenvolvimento da nossa sociedade são pontos fundamentais para as empresas, né? A questão da diversidade, por exemplo, a valorização da diversidade está muito ligada à inclusão de diferentes pessoas. E se o profissional ele não tem essa base de formação vindo da instituição de ensino, muitas vezes ele chega com uma visão pouco estimulada, né, da importância da diversidade para os negócios da empresa, bem como o impacto ambiental. Muitos anos atrás, as empresas podiam produzir tranquilamente sem grande preocupação. Hoje, as empresas esperam que o profissional venha com a ciência dos impactos ambientais e de como ele pode contribuir, né, não só para os resultados financeiros da empresa, mas também para a comunidade como um todo e a honestidade. O segundo ponto que eles esperam é que a gente possa, através das instituições de ensino, inspirar a confiança da relação entre pares, a parceria, né, para que as pessoas trabalhem em trabalhos integrados, trabalhos em equipes, e depois também vem a capacidade analítica. Muito bem, aí são 3 charts sobre educação, mas eu acho que a educação ela é a base da nossa conversa, de tudo, né, sempre, então é importante a gente olhar. A gente sabe o quanto as patentes já são muito baixas no nosso país, mas aqui na região metropolitana nós temos grandes centros de pesquisa, nós temos centros de inovação, de desenvolvimento dessas empresas, e nós quisemos entender qual era a importância da patente para as empresas que responderam. E 44% dela vem a questão da patente como muito importante, 27% importante. São raríssimas as empresas que não enxergam a questão de patente como algo importante. E hoje as universidades, os professores pesquisadores, eles estão à disposição do setor privado para desenvolver pesquisas que tragam ao desenvolvimento de patentes. E vejam que curioso, apesar da importância das patentes e desse desenvolvimento, as empresas da região, quando perguntamos se já realizaram parceria com as universidades para desenvolver essas patentes, 80% delas nunca realizaram. E esse diálogo, ele pode e deve existir. Os professores pesquisadores, eles querem receber das empresas quais são os principais pontos de demanda de desenvolvimento, o que eles gostariam que as universidades dedicassem esforço para pesquisa. E aí nós quisemos entender quais eram os principais temas, né? Quais eram as principais linhas de pesquisa que as empresas gostariam de desenvolver junto com as universidades. E aí vem muito fortemente a inovação e a tecnologia. Depois ética, sustentabilidade, que aparece como competência fundamental, mas para as empresas da região se comprova aí a nossa força tecnológica. Inovação e tecnologia são 2 fatores fundamentais para a linha de pesquisa. E aí, quando recebemos o prefeito Jonas, ficamos felizes em ver o quanto queremos nos posicionar como uma Campinas, um vetor da inovação, como queremos nos posicionar como um polo, né, de inovação e... Campinas o vetor da inovação, não é? Muito bem. E a inovação, ela está no DNA da nossa região. Então, é importante vocês saberem que as empresas que estão aqui sediadas são vistas pelas demais empresas do país como empresas inovadoras.
Nós temos grandes centros de pesquisa aqui localizados. Mas apesar disso, apesar de sermos fortes, a Anshan faz um papel de trabalhar para que cada vez mais nós sejamos realmente o vetor da inovação. Então nós levamos 2 semanas atrás, um grupo de 11 empresários aqui de Campinas e região para o Vale do Silício, então nos Estados Unidos, para conhecerem operações extremamente inovadoras. A ideia é que essa foi a primeira missão, agora no segundo semestre nós vamos realizar uma nova missão. Essas empresas de Campinas foram junto com outras empresas do Brasil, mas elas tiveram acesso ao que há de mais inovador, né, no mundo. Elas tiveram acesso a empresas extremamente inovadoras e que estão pensando não só na operação da empresa, mas estão pensando no mundo daqui 50, daqui 100 anos. Então, o que vai ser da sociedade, como eu, executivo, já devo me preparar? A gente conhece tantas empresas, né, que tiveram a sua trajetória brilhantemente bem executada e depois com o avanço tecnológico, a mudança da sociedade e não se prepararam para isso e tiveram uma queda incrível do seu negócio e muitas delas deixaram de existir. Então, nosso papel é levar para as empresas o que há de tendência lá na frente para que elas já se preparem. Então, as empresas de Campinas estão bastante interessadas nisso e focando esforços para trazer muita inovação para a região. Muito bem, fechando um pouco a parte da pesquisa, nós tínhamos a seguinte pergunta. Em uma escala de 1 a 5, onde 1 significa que você está muito insatisfeito e 5 que você está muito satisfeito, qual era o grau de satisfação com relação aos serviços públicos? Então, a gente pode perceber que a segurança privada, ela aparece aqui com bastante predominância entre 1 e 2, como pontos de insatisfação da região metropolitana de Campinas. A educação básica um pouco menos concentrada, ela já tem uma nota mediana, 3, tem presença de bastante satisfação, mas ainda pontos de insatisfação. O controle de trânsito, ele já tem um destaque positivo, ele tem metade dos respondentes como neutros ou satisfatórios e a outra metade insatisfeitos. Controle de trânsito, aqui tá repetida essa informação. O transporte intermunicipal, nós já falamos como um ponto de atenção para o desenvolvimento. A iluminação pública e a manutenção aqui de logradouros. Então, em geral, aqui nós não temos grandes pontos onde o setor privado coloca como pontos de super satisfação. Ao mesmo tempo, quando a gente pergunta sobre alguns serviços de concessão pública, nós temos respostas bastante interessantes. Vejam o aeroporto de Viracopos, que maravilha! A grande maioria dos respondentes ou está satisfeito ou muito satisfeito com o serviço que a gente tem. Alguns anos atrás, 5 anos atrás, quando nós fizemos uma pesquisa com os nossos executivos, o aeroporto de Viracopos era uma grande preocupação para eles, porque nós tínhamos pouquíssima atuação com os voos domésticos, nós tínhamos muito, e pessoais, nós tínhamos muito mais a parte de cargas forte, e hoje, pelo contrário, nós temos uma presença extremamente forte de voos, não só para todo o nosso país, mas também para Estados Unidos e Europa, através da entrada em Portugal. Então, é uma grande alegria para a gente ver a evolução do nosso aeroporto e com a presença da Azul, né, que foi uma grande catalisadora desse desenvolvimento. A Azul, como uma empresa tão forte da região, tem um centro de desenvolvimento e treinamento de pilotos que também é referência. Então, a inovação está muito forte aqui, ela está presente em diversas situações e o executivo vê isso dessa forma. Saneamento e energia elétrica aparecem, na grande maioria, com baixa insatisfação, pontos neutros ou muito satisfeitos. Então, esse é um pouco do panorama do que a nossa pesquisa traz, para alimentar um pouco também a nossa conversa. Mas a Anshan, dentro da sua missão, está diariamente incumbida de ouvir os executivos, né? Entender
quais são os pontos sensíveis para tornar o seu negócio mais competitivo e, a partir disso, dialogar com o setor público. E a gente fica muito feliz em ver os pontos de satisfação. A nossa região, com o desenvolvimento que tem tido, ela realmente só atrai novas empresas, né? É raríssimo você ouvir uma empresa que vai deixar a nossa região para uma outra região. Nós temos situações econômicas em que a empresa fecha uma operação, mas ela deixar a região metropolitana de Campinas para ir para uma outra região realmente é raro. É isso do contato que a gente tem com os executivos, pelo contrário, né? E os que moram na capital querem estar aqui pela qualidade de vida que podem ter, pela agradável população que aqui encontram. Então, nós estamos incumbidos de promover esse diálogo, assim como ser um canal também para que o setor público possa levar para o meio empresarial os seus planos, para debater em conjunto e desenhar juntos aí boas propostas. Tudo bem. Uma explanação pedagógica e que eu digo sempre assim, viu, que, Nádia, quando nós criamos esse canal de televisão da TV Legislativa, que você fala ao vivo para toda a cidade de Campinas, era exatamente para que nós preenchêssemos um espaço que normalmente a televisão normal, o comum, né, o secular, jamais abriria espaços assim. Mas eu acho que pega-se uma fatia muito grande de pessoas, porque são assuntos que nós abordamos aqui que mexem diretamente com a vida de tantas e tantas pessoas, milhares e milhares de pessoas. E uma explicação tão comum, tão simples, tão pedagógica, que eu acho que fica difícil uma pessoa não entender, né? Você teria alguma colocação para fazer? Tenho uma. É. Você tinha falado para mim Na verdade, são duas. da educação, da saúde? A questão é quando em um dos slides apresenta 3 projetos que deveriam ser prioridade do poder público. Eu percebi que aparece a questão do transporte, né, em primeiro lugar, depois educação, mas em nenhum momento eu vejo a palavra saúde. Pois é, aqui nós fizemos um aglomerado dos principais pontos. Como nós estamos falando com o público empresarial e de executivos, Sim. naturalmente o acesso à saúde deles pode ser um acesso também diferenciado. Sim. Ao mesmo tempo, eles têm uma representação em relação aos seus colaboradores, mas não é um ponto que aparece como crítico, né? É um ponto que realmente para eles, pela competitividade da região e o desenvolvimento do ambiente de negócios, aparece de uma maneira satisfatória. Mesmo como os principais pontos insatisfatórios, não é algo que aparece. Tá, eu vou fazer um questionamento. O último levantamento da Uniad apresenta que 45% dos funcionários eles têm algum problema relacionado a alcoolismo. Algum problema relacionado a uso e abuso de substâncias, e em especial álcool. E o alcoolismo, ele é uma doença, ele tem um CID. E um funcionário que faz uso de substâncias, no caso, vamos exaltar aí a questão do álcool, ele representa 50% das faltas. 3 vezes mais o uso de licenças médicas, licença médica. E também 7 vezes mais risco de acidente de trabalho. Então, eu realmente achei estranho a palavra saúde não aparecer. É lógico que tem tudo a ver o que você mencionou, por ser uma questão até, acho que socioeconômica diferente, plano de saúde e tudo mais, né? Mas a questão saúde eu ainda continuo achando que ela tem que aparecer em tudo, porque eu acho que é o maior problema do país. A Gabriela até trouxe para mim aqui, como nós tivemos 9 citações a respeito da saúde, tá? Teve citações. Então foram 9 citações. Aqui a gente acabou aglomerando aquelas que eram mais com aparições acima de 30, né? Na grande maioria de 40, 70, 80, mas a saúde teve 9 citações. Mas isso que você falou é muito relevante. Eu não conhecia essa pesquisa, não tive acesso, mas nós temos dentro das nossas atividades canais para discutir tanto o impacto
quando a gente fala da saúde, né? A gente tem uma questão de envelhecimento da população, que traz questões que as empresas precisam se adaptar e precisam entender os impactos disso da sociedade. Nós temos alguns fóruns aí muito voltados para empresas da saúde e indústrias farmacêuticas, mas nós temos com a área de recursos humanos boas discussões a respeito dos seus colaboradores. Então é uma pauta interessante para a gente debater, até para alimentá-los com essa percepção. Acho que nós podemos fomentar um próximo fórum a respeito desse tema e o absenteísmo que isso traz para as empresas, para termos subsídio dessa discussão. Sim, e é fato, porque as empresas elas estão potencializando muito a questão da CIPAT, daquela semana de prevenção, com temas relacionados ao uso e abuso de drogas, né, de substâncias. Sim. Mas enfim, está respondido e eu tô tranquilo. Você foi citado 9 vezes, né? 9 vezes. A segurança, ela também teve citação de 19 vezes, que eu incluí ali. Deixa eu ver se teve mais alguma que eu esqueci. Realmente, esses foram os principais pontos. Mais um questionamento, daí eu finalizo. Fique à vontade. O que me chamou a atenção, pequenas empresas aparecem com um rendimento de 20 milhões. Até 20 milhões. Até 20 milhões. Isso. Mais de 1 milhão mês. Na realidade, aqui essa... Seria considerado uma pequena empresa? Essa divisão que nós fizemos, ela tem um corte grande de faturamento, mas eu diria para você que 70% dessas empresas que estão sendo consideradas aqui menores, de pequeno porte, elas têm faturamento de até 1 milhão ano, tá? Então, a grande maioria, ela tem um faturamento entre 300 e 700 mil ano. A grande maioria dessa amostra pequena. A classificação que a gente usa até 20 milhões, ela realmente é um corte largo, mas você tem as micro e pequenas empresas com grande predominância até 1 milhão de faturamento anual. Perfeito. Isso acontece mesmo. Depois você tem alguns saltos, né? Nós temos um grupo especial que a gente trabalha com empresas familiares, que são empresas... A gente chama empresas de médio a grande porte, então com faturamento acima de 20 milhões, que já são empresas que estão passando por um processo de sucessão, né, que o fundador passa para a segunda, para a terceira geração. Mas a grande maioria das empresas, e que estão normalmente ainda na sua primeira geração, empresas de serviço, de pequenas operações, elas têm seu faturamento até 1 milhão no máximo ano, tá? E por isso que essa amostra, ela foi tão forte em grandes e médias empresas, para que a gente pudesse ter uma capilaridade, né, da onde a mão de obra está. Porque, no fundo, os grandes empregadores são as grandes corporações. E eles têm essa preocupação com o desenvolvimento social, né? O desenvolvimento também e da saúde e a preocupação com os colaboradores. Alguns anos atrás, nós fizemos um trabalho, porque o que o executivo sentia? Eu tenho um funcionário trabalhando, mas eu não tinha preocupação da vida escolar dos filhos. Nós fizemos um trabalho junto à instituição Junior Achievement sobre a conscientização dos funcionários da importância de acompanhar a vida escolar do seu filho, as vantagens de se permanecer na escola, porque eu não tenho esse dado agora de cabeça, mas a evasão escolar é altíssima, né? Até o cumprimento do ensino médio. Então, a gente tem uma evasão imensa. E hoje, a empresa, ela tem um papel social de conscientizar o seu colaborador da importância de que seu filho conclua a educação. Muitas vezes, para trabalhar, para contribuir com a renda da família, ele acaba priorizando deixar a escola por um período, mas a ideia é que a empresa incentive seu colaborador de que o fundamental é que ele conclua o estudo, porque do contrário a gente não vai ter uma mudança social de longo prazo, né? A base da mudança da educação, ela começa... Aliás, a educação é a base de qualquer mudança social. Então, sem dúvida, a saúde é um ponto relevante para a gente levar. Eu gostei da sua consideração. Quero poder voltar com uma pesquisa bastante aprofundada nisso, que acho que tem espaço para contribuirmos, né? E assim como a prefeitura e todo o corpo de vereadores. Com certeza. Então, meus cumprimentos. Né? Agregou muito a comissão. E aproveito para disponibilizar para todas as empresas, principalmente para as CIPATs, né?
a palestra de prevenção ao uso e abuso de drogas. Nós temos todos esses dados, esses levantamentos, e podemos estar colaborando de forma gratuita com palestra de prevenção para CIPATES, para ajudar a combater esse pior mal do século, que é o problema das drogas e o alcoolismo, que é a terceira doença que mais mata no mundo, e muitas empresas nos procuram solicitando ajuda, até por se tratar de uma doença, né? O alcoolismo é uma doença. E o canal, nós como Anshan, também levaremos para as empresas essa disponibilidade de vocês. Isso é fundamental. É uma mudança social da empresa ser um canal de educação do seu colaborador, de informação, de incentivo a uma vida, né, de bem-estar, a uma vida saudável. Isso é fundamental. E além da questão das drogas e do alcoolismo, a gente tem um problema sério hoje de estresse, né, Sim, e de depressão. casos de depressão. Então, a empresa tem um papel significativo na vida do colaborador e da sua família. Então, ela pode ser um canal de comunicação muito importante com toda a sociedade. Então, reforço e estimulo que as empresas o façam e tenham a oportunidade de educar aí a cada um dos seus colaboradores. Estamos à disposição, né, Campos? Exatamente. Eu faço a palestra e você vai cantando. Tá certo, exatamente. Fazemos uma dupla de 2 aqui. Eu queria dizer que os telespectadores da nossa TV Câmara estão ouvindo aqui a senhora Nádia Rabeck, que veio falar para a gente na Comissão para os Assuntos da Região Metropolitana de Campinas, e veio falar, a Anshan vem dar para a gente essas colocações, que eu acho, Nádia, eu tenho certeza que é uma iniciativa para não deixar a nave sem rumo. Exato. Porque nós estamos vivenciando num país que tem dificuldades tremendas, e a gente não pode mais ficar no achômetro, se vai para lá, se vai para cá. Então você colocou vários pontos que eu acho interessante. Quando você coloca de que as empresas, necessariamente, elas têm que educar ou formar aquelas pessoas que vão ser os seus colaboradores, os seus trabalhadores, me vem à mente um acontecimento que eu acho muito interessante partilhar com vocês aqui, viu, vereador Nelsinho? Quando estava acontecendo a prospecção em águas profundas para o pré-sal, então saiu lá que precisava-se de engenheiros para atuar. Então, daí o rapaz ligou e falou assim, pera lá, mas eu mandei o currículo. Quer dizer, então, mas não é o caso, não é o currículo, é exatamente aquele algo mais. Então, essa mudança que nós passamos, né? Esse foi um exemplo dado, quer dizer, eu vou trabalhar na prospecção de águas profundas, eu sou engenheiro, está aqui a minha papelada da faculdade. Mas não estava sendo chamado, e não vai ser chamado. Porque, como você disse nessa explanação excelente, é que há necessidade de nós chamamos isso de requalificação profissional. Eu fiz isso uma época, me lembro, Solange, acho que foi no ano de 2000, quando o Toninho assumiu, olha, 2000, hein? Assumiu a prefeitura e falou assim, Campos, eu vou fazer aqui uma escola, e até deu o nome da escola lá, Escola Antônio da Costa Santos, que é de requalificação profissional. A gente conversa muito sobre isso, mas por que não? Porque 4 anos de faculdade é muito tempo, as coisas acontecem muito rapidamente, então tem que formar esse pessoal para que tenha essa atuação. E mesmo porque hoje a gente percebe, tem profissões que não adianta mais. O cara perdeu o emprego de caixa de banco. Ele vai arrumar a caixa de banco aonde? Existe. O cara que faz colheita de cana-de-açúcar. Não tem aqueles maquinários todos já cortando a cana-de-açúcar, né? Uma vez eu conversava com, como é que chama aquele candidato, foi candidato a senador, que é o das pequenas empresas, ele foi candidato a senador, Guilherme Afife Domingos. Ele falava assim, Campos, eu faço um trabalho aí muito forte na requalificação profissional, e nas andanças dele, lá por Araçatuba, aquelas regiões, precisava-se de tratador de cavalos, com um belo salário. Não arrumou nenhum, com salários altos, e não arrumou. Então eu vejo que essa sua colocação é importante, porque as pessoas vão se requalificar, né? Quer dizer, são 14 milhões de pessoas que estão espalhadas aí pelo nosso país, e milhares delas aqui na nossa região metropolitana. Pessoas que perderam o emprego e agora têm que se reinventar
para tentar se colocar no mercado. Eu vejo que essa sua colocação tem um pouco disso também. Né? Sem dúvida. E o importante é que não só as empresas, mas como as pessoas tenham ciência das tendências globais, né? O que vai mudar na sociedade e como eu vou me preparar para que no momento em que eu seja um profissional, então quem está começando a faculdade agora, não necessariamente o que existe de vaga hoje disponível é o que vai ser relevante quando ele terminar a formação. Então acompanhar as tendências de mercado, acompanhar as novidades, o rumo da sociedade, isso é muito importante. A gente sabe que as empresas precisam se reinventar. Cada vez mais a tendência do compartilhamento, que as pessoas não acumulem bens, né? A gente vê hoje, as pessoas, elas, antigamente todo mundo queria ter seu carro, né? Hoje com as facilidades que a gente tem, Uber, Cabify, táxi e tudo mais, não há necessariamente a necessidade, além do transporte público, não há necessariamente a necessidade de se ter um bem que traz tantos custos. Então, a mudança da sociedade, ela traz uma mudança dos negócios, né? Exatamente. Nós tínhamos em Campinas, uma época, Nelson, você deve se lembrar, seu pai, se lembra, se você é um rapaz novo, ainda não é da sua época, mas seu pai deve se lembrar. Tem uma pessoa que chamava uma empresa AG Telefones. Ele anunciava todo dia no jornal e tinha gente que vivia de alugar telefone. Dava mais dinheiro que poupança, que é o telefone fixo, né? Sim. Então você disputava no tapa aí o telefone, uma linha de telefone. Quer dizer, hoje não, hoje você está sem telefone, você sai no supermercado, paga R$70, compra um telefone e põe uma ficha lá no negócio, né? Você percebe e já sai falando. Então, essas são as mudanças que estão acontecendo. A Kodak é um caso clássico, né? Que grande corporação, com os seus rolos de filme, as suas máquinas, e com a evolução, quem revela a foto, né? Ela não acompanhou a evolução. Ela depois se reinventou, mas a Kodak é um caso clássico de uma empresa que não vislumbrou o horizonte da mudança. E teve perdeu um espaço de uma maneira significativa. Tem tantos casos interessantes que são até estudados, né, nas escolas de negócio, porque é fundamental aprender com o erro, né, gente? A gente aprende Quando a muito Anshan fala com o erro que tem das 71% de observação feita pela falta de incentivo fiscal, né, isso tem que ser levado a sério, tanto pelo Poder Legislativo, né, vereador, como pelo Poder Executivo, porque, na verdade, são incentivos que devem ser dados e para que haja mais atração, mobilidade, né, na exato. região metropolitana. Então, normalmente a pessoa não sabe. Agora, esse é o recado que eu entendo, Nádia, para o telespectador que está em casa, fala assim, puxa, eu estou sem trabalhar, sem serviço, qual é a perspectiva? Você passa para nós essa perspectiva altamente positiva, e principalmente dessa tal da requalificação profissional. Isso é fundamental, porque as empresas, no momento em que as coisas são mais difíceis, as empresas precisam ser cada vez mais produtivas, os profissionais precisam ser cada vez mais eficientes. Então, terá espaço aquele que tiver a melhor qualificação, a melhor condição de contribuir para a empresa. Não existe mais como antes, né, vagas sobrando nas empresas. Não, cada vez mais as empresas são produtivas, automatizadas, então realmente as pessoas precisam se preparar. Uma coisa importante é que assim, o emprego, quando a gente olha o movimento econômico, quando a gente tem a queda do PIB, a nossa queda econômica, o desemprego, ele foi o último a aparecer e começar a crescer, porque demitir é muito caro, né, no nosso país. Então, a linha não acompanha na mesma velocidade. Da mesma forma, apesar de nós já termos pequenas melhoras do resultado econômico, o desemprego ainda não cai. Ele sobe ainda um pouquinho, mas o segundo semestre, isso por estudos que nós vimos recentemente, tá, de alguns economistas, mas a perspectiva é sim agora para o segundo semestre de melhora, então, a queda do desemprego. Então, as pessoas estão no momento certo para se preparar, aproveitar e se qualificar, investir também em negócios próprios, né, o fomento ao empreendedorismo, a criatividade de se buscar outras alternativas, porque as pessoas precisam buscar fontes de renda para que também o consumo aconteça e naturalmente a economia gire. No momento em que as pessoas também estão desempregadas, a gente tem uma queda muito grande da renda, naturalmente o consumo cai, as coisas param. Então, a gente incentiva que as pessoas busquem alternativas
seja empreendendo, fazendo trabalhos diferentes, mas se qualificando para voltar para o mercado, porque é só com a volta da renda que a gente vai ter consumo e, consequentemente, a nossa economia volta a E crescer. principalmente também resgatar dessas pessoas todas, né, que perdendo o emprego, perde a identidade. Então, resgatar a autoestima dessas Sim, pessoas, sim. né? Porque não é fácil, não, né? Uma sociedade como essa aqui, com 14 milhões de desempregados, a pessoa tem que resgatar a autoestima. E pessoas muito ativas, né? Pessoas que têm condição. Pessoas muito ativas, mesmo pessoas que às vezes se aposentam, mas estão tão ativas e têm contribuição de continuar contribuindo, atuando como consultor ou tendo um próprio negócio. Nós somos grandes incentivadores de que as pessoas aproveitem aí a atividade Principalmente ao máximo. pela longevidade que tem hoje, né? Exato. Antigamente você falava em 50 anos, você vai estar 50 anos, né, dona Edna? Já está, né? Hoje não, hoje é 60, 70, 80, 90, né? Ontem sem eu falei dúvida. com o seu Rubens aqui da Academia Campinense de Letras, 98, né? O cara tá firme E lá, ativo. 98 anos. Que maravilha. Percebeu? Então você percebe que as coisas elas vão mudando. Um ponto que você colocou que eu acho interessante para você também nos explicar é com relação à ética, né? Observação. Hoje nós estamos tão necessitados de ética, comportamento, coerência de vida, enfim, e foi apontado que a burocracia tem 72% de observação feita quando você se propõe a fazer um trabalho com uma empresa ou coisa parecida. Tem isso. O Antônio Emílio de Moraes, o saudoso Antônio Emílio de Moraes, dizia que a burocracia é a irmã siamesa da corrupção. A burocracia é a irmã siamesa da corrupção. Você precisa vir aqui, aperta o carimbo aqui. Precisa de mais um carimbo? Você vai lá e faz mais um carimbo. Agora você vai lá. Então, daí é que começam a surgir os problemas. Tal. Queria que você falasse um pouco Claro. dessa Essa mudança dessa social, mudança, né? né, exigência. A Anshan acompanhou muito nos últimos 2 anos, com todas essas situações que nós tivemos no nosso país, e a entrada em vigor da lei anticorrupção mudou muito o comportamento das empresas. Hoje existe uma imensa preocupação em se implementar programas de compliance, programas de ética nas organizações. Então, desde o código de ética, que prevê o comportamento dos colaboradores, aquilo que é permitido, aquilo não é, mas programas sérios de canais transparentes, onde a pessoa pode fazer denúncias ou retratar qualquer situação de forma confidencial. Então, as empresas têm cada vez mais buscado implementar os programas de compliance. Nós fizemos algumas pesquisas a respeito disso e é impressionante o quanto as empresas ainda não têm os programas estruturados. Então, o número era incrível, 90% dos executivos tinham total consciência da importância de se ter um programa claro com rigor da aplicação da lei anticorrupção, só que 60% das empresas entendiam que não tinham ainda nada bem estruturado. O tema é muito novo. Então, apesar da ética ser algo aí, né, da nossa presente na nossa vida e na história, no meio empresarial, ela só veio a ser tão fortemente exigida com a entrada em vigor da lei anticorrupção. Mas as empresas estão fazendo um movimento imenso de conscientização, de cultura, de mudar os processos dentro da empresa, de trazer mais transparência para tudo que acontece, para demonstração de resultados, para os processos de contratação, em tudo. Os programas de compliance, eles prevêem mesmo um tratamento de transparência e de ética em todas as esferas da empresa. Então, existe uma mudança forte, mas as empresas estão se adaptando, conhecendo ainda. Existe muita dúvida ainda de interpretação da lei anticorrupção. Então, é um trabalho até que a Anshan vem apoiando alguns grupos de discussão. Então, tanto advogados como diretores jurídicos que se reúnem mensalmente na Anshan para tirar dúvidas, debater em torno da aplicação da lei, ou entender quem tem um bom programa de compliance que pode servir de exemplo para as outras empresas. Nós queremos ser um canal mesmo de apoiar um melhor ambiente de negócios. E muitas vezes dar o ambiente para que as pessoas possam dividir o que elas têm feito de bom. Em outros países, as empresas já têm isso muito mais estruturado. Então, mesmo multinacionais que já têm um programa de compliance bem construído na sua matriz fora do Brasil,
tem dificuldade ainda de implementar, porque a legislação é diferente, né? A cultura é diferente. Então, nosso país passa por uma transformação, mas que vai ser muito positiva. Excelente. Você tem mais alguma colocação? Não, só. Olha, só para encerrar, parabéns à Solange que fez a nossa pauta aqui desta tarde. Para finalizar, o Aeroporto Internacional de Viracopos é, sem dúvida nenhuma, um grande vetor aqui da nossa região metropolitana de Campinas. Mas a gente percebe também que, para chegar a esse ponto aí, vereador, foi um trabalho insano. Teve um caso que eu conto para vocês aqui. Nós fizemos um trabalho já há muito tempo, desde a época do ano 2000 e pouco. E qual é que era o problema? Um dos problemas é que o pessoal que vendia café aqui, no aeroporto de Guarulhos, reclamava que se o voo fosse para Guarulhos, iria deixar de vender o cafezinho dele lá, o lanche dele lá, o cara que está na banca de revista lá. Então era uma pressão absurda, além das pressões normais, né? O cara queria faturar. Então quando você falava que o voo descia lá em Guarulhos e tinha que descer aqui, nossa, era um parto, né? E a gente sabe, pela demonstração que você fez, que o empresariado ele quer rapidez. Claro. Ele quer chegar no aeroporto Viracopos. Tanto é que logo, daqui a pouco, o avião vai subir em Dubai e vai descer aqui. Vai ser um voo direto. Dubai é Aeroporto Nacional de Viracopos. Vai ser, acho que, o segundo ou terceiro aeroporto do nosso país. Quer dizer, Maravilha. e nós temos aqui também o nosso aeroporto dos Amarais, né? Sim. Que vai ser utilizado por aquelas aeronaves menores e também os helicópteros para que os empresários possam se locomover, né? Então, essa sua fala aí também, se você pudesse dar uma esclarecida, só para encerrar, dessa necessidade dos empresários ter essa rapidez. Isso é fundamental. Hoje, muitas das multinacionais... Então, como muitas empresas são multinacionais, o que acontece? A cada 3 meses, o executivo, ou às vezes mensalmente, ele tem que ir para a matriz nos Estados Unidos, ele tem que ir para a matriz que está na Europa. Então, o fato dele ter... Claro que a tecnologia tem ajudado muito, né? Hoje as pessoas fazem reuniões virtuais, mas ainda existe a necessidade desse deslocamento físico. E o fato do executivo ter que ir até Guarulhos, ele tem todo um tempo de desgaste, né, para depois viajar. Hoje não existe tempo. Muitas vezes ele vai num dia para voltar no outro, mesmo Estados Unidos ou Europa. Ele vai para fazer uma reunião de negócio e voltar. Então, essa agilidade é fundamental. Quando nós não tínhamos o voo dos Estados Unidos aqui, era uma das principais demandas dos executivos. Era que nós tivéssemos um voo que saísse, então, de Campinas. E hoje nós não temos não só para os Estados Unidos, como para a Europa. E imagine, então, quando tivermos para Dubai. Agora, o acesso nacional também tem sido fundamental. A velocidade que Viracopos nos trouxe para que o executivo vá fazer uma reunião de negócios no Rio de Janeiro e volte. E não perca o dia todo para isso. Muitas vezes ele consegue fazer isso e ainda voltar em horário de expediente. Então, é algo que ajudou, sem dúvida alguma. E continua, né, sendo uma demanda cada vez maior. A gente precisa de agilidade, precisa de velocidade. A vida tá uma loucura, né? Não sobra tempo para nada. Bom, eu queria agradecer, então, a sua participação. Alguma coisa que você queria falar, que a gente não perguntou? Não, para fechar, a Anshan está sempre à disposição de toda a comunidade local, bem como de todos os empresários. Sintam-se à vontade para conhecer mais do nosso trabalho, participar dos nossos eventos. O nosso intuito é ser um canal de comunicação. A posição de liderança de empresário ela é uma posição muito difícil. A gente sabe o quanto ela é uma posição solitária, então a Anshan se coloca como uma parceira para cada um dos empresários, para cada um dos executivos, para dividir com vocês caminhos, oportunidades, desafios e promover um ambiente de networking, de relacionamento empresarial. E saibam que nós estamos sempre também junto com o poder público local, trabalhando pela competitividade, pelo desenvolvimento da nossa região. Nós temos tanto no nosso site como na nossa plataforma digital, o Connect, vídeos de palestrantes, nós temos materiais que vocês podem acessar com guias de como, por exemplo, aplicar diversidade nas suas empresas. Nós temos diversas informações disponíveis também virtualmente para vocês, de tudo que acontece nas nossas unidades aí por todo o país. Eu agradeço muito pelo convite, fiquei muito feliz de estar aqui com vocês e fiquem à vontade em nos pôr pautas que vocês queiram que a gente aplique pesquisa ao meio empresarial. Isso para nós é o nosso dever. Com certeza. Nós agradecemos então a você, toda a equipe aí que veio aqui hoje, os seus companheiros aqui que vieram, né? E
talvez o Nunes fosse uma alternativa também para nós. O Nunes é o nosso diretor do Centro das Indústrias lá de São Paulo, CESP. Ele era para vir hoje, inclusive, né? Mas nos sentimos completamente contemplados, né, vereador, pela fala dela, né? O Nunes está hoje lá com o Paulo Scaff também tratando exatamente dessas situações aí. A Anshan Brasil se tornou a maior Câmara Americana entre as 104 existentes em diversos países, a maior fora dos Estados Unidos, com cerca de 5 mil associados e presente em 14 cidades, né? Como eu disse, não pode ser uma nave sem rumo, né? Você tem que saber trabalhar com as pesquisas. E a Nádia é a gerente regional de Campinas da Anshan, que veio falar para a gente sobre a competitividade da região metropolitana de Campinas. E nós queremos agradecer então a todos. E especialmente eu queria enviar aqui um abraço aos nossos companheiros aqui da TV Câmara, TV Legislativa, pelo trabalho altamente profissional. Altamente profissional. Eu vi que quando a Nádia falava, tinha lá ela embaixo, né? Então você percebe que há uma preocupação, né? Um zelo por aquilo, né? A divisão de tela. Essa divisão de tela, quer dizer, é um zelo que nós devemos ter, quer dizer, nós temos que ter um trabalho profissional. Perfeito. Viu? E é um desafio, né? Exatamente. E o pessoal nosso aqui vai em frente, vai fazendo com as dificuldades e aquilo que nós propomos fazer. Nós não propomos fazer programa de polícia, não. Nós queremos fazer coisas também que, não que estejam erradas, não é isso, mas essa não é a praia da TV Legislativa. A praia da TV Legislativa é exatamente essa aqui, né? É levar essas informações. Queria agradecer, Nelsinho, Oscar, que está sempre presente com a gente, a todos aqui, uma boa tarde, e nós teremos a nossa próxima sessão da reunião ordinária da Comissão para os Assuntos da Região Metropolitana de Campinas, no dia 6 de junho. É uma terça-feira, às 14h30, aqui na Câmara Municipal. Então, uma boa tarde a todos e obrigado pela audiência. Foi maravilhoso. Muito bem, obrigada. Isso, pode ser. Pode chamar. Olá, são 4h15. Está encerrado, então, a 4ª reunião ordinária da Comissão para Assuntos da Região Metropolitana de Campinas. Campos Filho, primeiro, um balanço dessa reunião. Sai satisfeito? Acha que foram bons os debates? Altamente satisfeito, porque a explicação da Nádia foi bastante pedagógica, né? Uma linguagem bem simples. A nossa preocupação aqui na comissão é que nós fujamos um pouco daquela linguagem técnica que as pessoas não entendem, né? Então, uma linguagem muito simples. A importância da região metropolitana de Campinas, ela veio nos dar boas notícias diante de uma crise que afeta o nosso país, com mais de 14 milhões de desempregados. O poder aqui de consumo, de trabalho dos empresários na nossa região metropolitana de Campinas. Foram os mais diferentes assuntos, nós nos sentimos altamente contemplados pela fala dela. Essa era a informação que nós queríamos levar ao público, como informação desta tarde, mas também vai servir muito para a elaboração do nosso documento final para esses assuntos da nossa região metropolitana de Campinas. Vereador, me chamou a atenção nas desvantagens as empresas reclamarem de falta de incentivos fiscais e o número excessivo de normas, que é a famosa burocracia. Tem algo que vocês podem ajudar? Tem que fazer mais debate? O que vocês podem ajudar essas empresas aqui da nossa região? Bem, com relação à burocracia, a gente percebe que é um acontecimento em termos de Brasil. Nossa redação final vai propor fatos para que a gente possa reduzir essa burocracia, para que nós possamos ser mais objetivos. E o Executivo de Campinas já está se amoldando a um desses pontos que ela falou, que é exatamente aos incentivos que têm que ser dados às empresas, porque na verdade nós precisamos fazer com que a roda gire. Então as empresas, já ficou provado pelos números que ela apresentou, que mais de 70% eles concordam que a nossa região metropolitana de Campinas é altamente favorável. E a gente vai cada vez mais trabalhar nesse sentido, não só junto à Prefeitura de Campinas, mas de toda a região, para que possa haver também esse incentivo de maneira mais consistente, mais contundente, para que elas possam vir aqui à nossa região.
Otimista para que essas empresas melhorem aí a situação econômica? Não há dúvida nenhuma. Ela disse com muita sabedoria, já no próximo semestre, nós já devemos estar sentindo os efeitos dos empregos que vão ser gerados aqui na região metropolitana de Campinas e em todo o Brasil. Mas por que nós dizemos região metropolitana de Campinas? É a terceira região em nosso país. Então, os sintomas já vão começar, sintomas positivos, hein? Vão começar a ser sentidos como emprego já no segundo semestre. Mas para isso, eu queria mais uma vez reforçar a requalificação profissional. Tem muita gente que está nos assistindo, pessoas desempregadas que buscam o emprego. Então, uma requalificação profissional é altamente fundamental nesse momento também. Tá bom, vereador. E no dia 6 de junho, então, a 5ª reunião ordinária da comissão. Exatamente. Nós teremos também mais um assunto. Eu disse a Solange para que nós trouxéssemos o Nunes, que é o diretor do Centro das Indústrias, o CIESP, de São Paulo. Mas outras autoridades também virão. Tudo isso vai servir para rechear também o nosso documento final da nossa comissão. Muito obrigado, vereador. Obrigado. Agora eu chamo a Nádia, pode vir aqui, por favor, também, que ela que é a gerente da Anchim. Nádia, que análise, que balanço que você faz dessa reunião? Olha, foi uma reunião muito proveitosa. O fato desse grupo querer entender como podemos endereçar as melhorias da região metropolitana e ouvir as diferentes entidades é fundamental, uma vez que cada uma das entidades, cada um dos órgãos tem um ponto de vista representando, né, os diferentes setores da economia e da própria sociedade. Então, a Ancham traz muito mais a visão do meio empresarial, mas sem dúvida os diversos encontros com as diferentes visões vão trazer aí grandes oportunidades. O fato também do poder público estar aberto a nos ouvir e junto desenhar maneiras da região ser mais competitiva é fundamental. É o primeiro passo, né, o diálogo, para que a gente entenda e some esforços. Me chamou a atenção o panorama econômico do primeiro trimestre. Eu juntei, é igual e pior a 2016 e deu 52%. Esse é um dado esperado, é um dado pessimista, já que menos pessoas estão otimistas, né? Apenas 48%. Olha, de cara ele parece um dado complicado, mas quando a gente faz a segunda pergunta e coloca como você deve fechar o ano, a grande maioria entende que igual ou melhor. Então eles têm uma expectativa de que os próximos meses sejam melhores. O que aconteceu também é que todos começaram o ano com uma expectativa de que a economia já estaria mais acelerada, né? Quando perceberam que não, as empresas começaram a ser mais cautelosas. Então, esperando um pouco para tomar decisões de investimento, para ver como ia ser o fechamento do primeiro trimestre. Então, as empresas ainda foram mais cautelosas. Com agora os resultados acumulados, sem dúvidas, as empresas vão ter mais condição de entender se devem investir na ampliação de mão de obra, na tecnologia, ou que caminhos ela deve seguir. Mas os empresários realmente não iam tomar grandes decisões antes de ver como o ano ia se comportar. Obrigado e parabéns pela pesquisa. Imagina, eu que agradeço. Tá certo, então está encerrada a 4ª reunião ordinária da Comissão para os Assuntos da Região Metropolitana de Campinas. A gente fica por aqui e volta com a nossa programação. TV Câmara Campinas.